Muitas são as pessoas vivendo de uma maneira estressada, de uma maneira angustiada devido aos problemas econômicos. Você sabe que o problema financeiro, ele é um problema gerador de outros tantos. Quantos casais vivem em brigas, quantas pessoas perdendo a saúde, perdendo o sono. E uma das coisas que tem tirado realmente a paz, o sossego de muita gente são as dívidas. O programa de hoje está no ar para mostrar a você que para qualquer situação que você esteja vivenciando atualmente, a saída por meio da fé. Sim, quando eu cito por meio da fé, eu falo por meio da fé em prática, a fé na palavra de Deus. Não me refiro a uma religião, me refiro a você ter uma vida aliada a Deus e dele virá direção, ideias novas, inspiração, forças para você superar todas essas questões. Uma das coisas que tem gerado muitas dívidas para muitas pessoas são as apostas, né? Os jogos online. Acompanhe. Liberadas no Brasil desde 2018, sem qualquer regulação, as apostas esportivas online criaram um mercado bilionário no país por meio de uma presença em massa nas TVs e redes sociais. Mas o dinheiro gasto nas chamadas bets tem causado endividamento e problemas de saúde mental em famílias e provocado impacto em setores da economia, como consumo e poupança, de acordo com estudos e pesquisas. Falar disso para mim dói muito em mim, porque a minha família não sabe, né? Vai saber depois dessa entrevista, só quem sabe é o meu esposo. Parece que você está brincando, mas aí nessa brincadeira o seu dinheiro vai e você não percebe. A conta é cara. Um levantamento feito pelo Itaú mostrou que os brasileiros perderam 23,9 bilhões de reais em apostas esportivas entre junho do ano passado e junho deste ano, com impacto principalmente sobre os mais pobres. Quando eu me vi, já estava endividada. A única saída para mim naquele momento era me desfazer do meu sonho, da minha loja. Você pode me falar quanto que você perdeu? Em torno de aproximadamente 200 mil reais. Segundo o estudo, as bets movimentaram no total mais de 68 bilhões no país neste período. As apostas esportivas foram liberadas no Brasil em dezembro de 2018, com a previsão de que a regulamentação fosse feita em, no máximo, 4 anos, o que não aconteceu. No ano passado, o Congresso aprovou uma primeira parte da regulação enviada pelo governo do presidente Lula e uma segunda etapa, com regras de operação definidas pelo Ministério da Fazenda, entrará em vigor a partir de outubro deste ano. Empresas de apostas proliferaram pelo país desde a liberação em 2018, mas foi depois da Copa do Mundo de 2022 que o investimento do setor realmente começou a crescer no país. São mais de 500 boletins de ocorrência que foram elaborados no estado de São Paulo, que versam sobre esse tipo de contravenção penal. Os perfis são variados, desde as pessoas mais novas, as pessoas de mais idade, pessoas mais humildes, pessoas mais de um poder aquisitivo maior, enfim. Pessoas que vendem carro, pessoas que vendem a casa para fazer as apostas. Uma pesquisa feita na cidade de São Paulo pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que 41% dos entrevistados passaram para as bets dinheiro antes usado para outros tipos de entretenimento. Mas 20% usaram recursos que iriam para pagamento de contas e outros ainda deixaram de economizar dinheiro, comprar comida ou roupas para apostar. Televisão, cheguei a vender celular, cafeteira, sabe, caixa de som. Tem um brinquedo do meu filho que eu também já cheguei a vender para poder, sabe, alimentar o meu vício. Chegou uma hora que eu não tinha mais controle, sabe? Eu fazia esse valor e nunca estava suficiente. E dobrava e perdia tudo, sabe? Em questão de minutos, horas.
jogo de azar, o se expor ao risco de ganhar ou não, ele é muito sedutor para o cérebro, ele recruta muito de um sistema cerebral chamado sistema de recompensa cerebral, que tudo que dá prazer, ele vai ficando cada vez mais ávido para obter a próxima leva de prazer advindo, né, de tanto que a gente foi hiperestimulando ele, dando aquele prazer. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva no início de agosto mostrou que 79% dos apostadores entrevistados são das classes C, D e E, sendo 86% com dívidas e 64% com o nome sujo. Faço as pessoas, saírem divulgando que você está ganhando, mas eu, como já estou nisso há 2 anos e sei que prejudicou muito a minha família, o meu emocional, para sair o quanto antes. Que ponto chega, né? Você vê aí a face desta moça, você vê o desespero, as lágrimas. As dívidas, elas têm tirado realmente o sossego, a paz, o equilíbrio de muita gente. E se você que está agora aí nos acompanhando se encontra numa situação de desespero, de aflição, conte conosco. Nossa central, inclusive, de atendimento espiritual está à sua disposição. Tome nota e salve esses contatos na sua agenda telefônica 48 3216 6162 e o WhatsApp é o 11 3573 3500, áudio ou texto. Plataforma na internet, pastoronline.com. Comigo aqui o pastor Amarildo e nós sabemos que muitas são as pessoas que vivem o drama das dívidas, nome restrito, pessoas que estão inadimplentes, pessoas que estão à beira da falência, pessoas que estão realmente, pastor Amarildo, numa situação terrível. Mas se ela se aliar a Deus, dele vem visão, direção, ele tem poder para abrir portas e tirar essa pessoa dessa situação. Muito bom dia. Muito bom dia, pastor. E Deus vai tirar dela, pastor, esse fardo pesado que há sobre os ombros dela, para que ela possa mudar a sua vida financeira e colocando Deus em primeiro lugar, certamente vai ter uma resposta diferente para a vida dela. Isso aconteceu com a Cirlei e o Anderson. Acompanhe essa entrevista realizada no altar da Catedral da Fé. Seu nome? Cirlei. E o seu? Anderson. Quem vai começar? Pode ser eu. Então, Cirlei. Então, pastor, quando a gente começou a fazer a corrente de segunda-feira, a gente chegou bem endividado, né? Nós não tínhamos casa e a gente mal conseguia pagar o aluguel. E, além disso, o nome sujo, devíamos também para a agiota, então a situação estava bem crítica. E a gente fez um propósito com Deus, pedindo para Deus abrir a nossa visão. E Deus falou com o meu marido e falou para eu ser corretora de imóveis, né? Como é que foi isso? Fala no microfone aí. Bispo, ela vendia marmita nessa época. Quando ela ia cobrar, chegava lá, os funcionários não estavam mais. Então, ficava sem receber. Daí ela começou a alugar no verão a nossa casa, na época. Daí eu falei para ela, mas tu tem jeito para ser corretora? E ela não acreditava nela. Até o dia que ela decidiu e foi atrás. Quer dizer, no verão, alugava a casa para os turistas, mas não acreditava que podia ser uma corretora. Já estava fazendo trabalho de corretagem. Sim, senhor. Mas como a gente tinha essa situação financeira assim na miséria, eu ficava me diminuindo muito. Achava que eu não tinha condições de lidar com pessoas que teriam valores altos na conta, né, para comprar um imóvel. Não acreditava em si mesmo? Não acreditava. E aí? Aí eu fiquei 1 ano vendendo marmita e a nossa situação financeira cada vez mais difícil. E ele 1 ano falando para eu ser corretora. Aí, de tanto que ele falou e eu pedindo para Deus dar uma direção, aí eu falei, eu vou ouvir ele então. Quer dizer, você pedia a Deus uma direção. Sim, senhor. E Deus usava o esposo dando o que você estava pedindo e levou 1 ano para cair a ficha. 1 ano, sim, senhor. E aí? Aí eu peguei, a gente tinha um carro na época, né, que era financiado, que já estava inclusive com busca e apreensão, situação bem crítica mesmo. Aí eu peguei o carro e eu fui nas imobiliárias do bairro, né, a gente mora no norte da ilha, e eu fui em várias imobiliárias, porém eu não tinha o curso e eu não tinha dinheiro para fazer o curso, mas conforme eu estava na fé, eu falei, não, Deus vai na frente, né? Então eu parei em uma imobiliária e conversei com o proprietário, ele falou que ele não estava contratando, porque o time estava completo e o mercado imobiliário não estava aquecido, mas que tinha várias imobiliárias no bairro e era para eu tentar, e se ninguém respondesse, era para eu voltar ali. E as outras ninguém nem me atendeu, então eu retornei lá e falei com ele, eu preciso de uma oportunidade.
Aí ele falou, eu gostei que você é insistente, então eu vou te dar uma oportunidade. Aí eu expliquei para ele que eu não tinha condições de fazer o curso, que eu precisava pelo menos fazer uma venda para poder pagar o curso. Aí ele falou, tá bom, então você pode começar amanhã. Aí eu precisava de um notebook e um celular. Bom, e eu não tinha nenhum dos dois. Aí eu peguei um notebook emprestado e a minha irmã comprou um celular para mim parcelado no cartão de crédito dela. E eu comecei a trabalhar. E eu fiquei 3 meses e eu não fiz nenhuma venda. Aí foi onde a gente foi para o altar e a gente fez um sacrifício, né? Fez um propósito com Deus. E Deus abençoou a gente com 2 vendas no mesmo dia. E dali para frente, Deus abriu as janelas do céu. Dali para frente, eu comecei a vender muito. Fez o curso? Fiz o curso direitinho. Comecei a vender muito. Em breve, me tornei gerente da imobiliária. Depois, Deus nos abençoou e a gente comprou a imobiliária. Hoje, nós somos sócio proprietário da imobiliária. E agora, recentemente, Deus deu mais uma direção e o meu marido e o irmão dele abriram uma empresa de construção civil. E aí? Faz 1 ano e 4 meses, a gente já está iniciando a 3ª obra e já com 6 sobrados, né? Nessa 3ª obra, 6 sobrados e já foram vendidos 2, 3 já. Quer dizer, 3ª obra, 1 ano e 4 meses. 4 meses. Para 6 sobrados, já estão vendidos quantos? 3 já foram. 3 já foram, já estão vendidos. Isso. Olha só, tá vendo? E hoje, eu que tinha vergonha, medo e me diminuía, né? Hoje eu faço muitas transações internacionais com clientes que falam outros idiomas que eu não falo também, mas e transações de milhões hoje, né? Então, antes, quando eu comecei, eu tinha medo de falar com pessoas, vendia imóveis ali de 200 mil, mais ou menos. Hoje Deus deu direção e me coloca na mesa com clientes com um potencial muito alto e muitas negociações internacionais também, né? Deus foi dando a direção mesmo. E o que Deus acrescentou na vida de vocês? Porque vocês tinham uma casa que era uma miséria, uma situação miserável. O que vem acrescentando na sua vida desde então, na vida de vocês? Então, bispo, como eu falei antes que a gente não tinha condições de pagar o aluguel, né? Porque a gente tinha iniciado uma construção de uma casa, mas como a gente não tinha condições, a gente alugava, como ele falou, né, no verão, e a gente pagava um outro aluguel mais barato para a diferença dos valores a gente poder viver, né? Fazer mercado, essas coisas. Depois que Deus deu a direção, a gente terminou a construção da casa do jeitinho que a gente queria. Chamou uma arquiteta, uma engenheira, fizemos o mobiliário, adquirimos um apartamento na planta, adquirimos as 2 empresas. Agora também estamos com outros projetos, né, de outros imóveis na planta também como investimento. Então Deus abriu, sem dúvidas, abriu a janela do céu mesmo, né? Mas hoje a gente ainda passa algumas, né, guerras, porque a gente sabe que não é fácil. Mas, como a gente tem o Espírito Santo, ele nos fortalece e ele nos dá a direção. Então, eu ia perguntar isso, né? Onde entra o Espírito Santo na sua vida? Bispo. O que ele representa para você? Tudo. Sem ele, não somos nada. Ambos acreditam que tudo isso que Deus tem feito é por obra e graça do Espírito Santo, dando a direção a vocês? Com certeza. A gente não tem dúvida, bispo. Até em 2016, a gente começou a fazer a corrente da segunda-feira e a gente não falta nenhuma. Principalmente depois que Deus começou a abençoar, porque a gente vê de onde que Deus tirou a gente, aonde que Deus tem colocado. Então, hoje Deus dá condições de a gente viajar, passeio. Primeira coisa, a gente já procura onde que tem uma igreja para a gente não quebrar o nosso pacto. Na segunda-feira, a gente estava na reunião lá nos ingleses, né? E o pastor estava fazendo a reunião e eu estava numa guerra, né? Porque eu não tinha batido a meta desse mês. E eu falei com Deus, meu Deus, eu não tenho nenhum cliente propício a fechar negócio essa semana, mas eu sei que o Senhor tem poder para mandar um cliente e eu fazer o fechamento. Na terça-feira, quando eu cheguei no escritório, a caminho do escritório, um corretor me ligou, tem um cliente te esperando aqui. Eu falei, não marquei com ninguém. Aí ele falou, não, ele falou que você não marcou e que você não vai lembrar dele. Quando eu cheguei, ele me falou assim, fazem 4 anos que você me atendeu, fui muito bem atendido, quero comprar um apartamento, já escolhi no teu site, é só fazer o contrato. Olha só. Deus mandou pronto. Amém. Bateu a meta, né? Bati a meta. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Louvado seja Deus. Você vê aí as consequências maravilhosas de um pacto com Deus? O casal Sirley e Anderson hoje estão fazendo a diferença e é uma vida plena, uma vida completa. Por isso que propomos a você prosperidade com Deus, que começa no seu interior e chega às demais áreas da sua vida, inclusive
Segunda-feira agora, próxima segunda-feira, nós teremos uma segunda-feira no Congresso da Prosperidade com Deus muito especial. Será o clamor dos revoltados, sim, aquilo que traz revolta, aquilo que você diz, eu não aceito essa situação. Isso não está certo na minha vida, sejam dívidas, vendas fracas, desemprego, amarrações. Escreva qual é a sua revolta, traga num papel, nós vamos fazer o clamor dos revoltados. Inclusive, se você puder, traga também uma peça de roupa velha, sim, uma camiseta, por exemplo, velha, porque em dado momento ali nós vamos clamar e rasgar as vestes velhas, rasgar tudo aquilo que representa derrotas na sua vida, e Deus fará coisas novas. Teremos também a bênção para todos os que devem no cartão de crédito. Você sabe que muitas são as pessoas nessa situação, muitas dívidas em cartões de crédito, e nós vamos determinar que você vença essa situação também. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Portanto, nesta segunda agora, 15 de setembro, tome nota dos horários. Em 7 da manhã estaremos pessoalmente com você. Pastor Renato Figueiró, às 10 da manhã e meio-dia, eu retorno às 15 horas. Bispo Jean Paulo na viração do dia, às 18 horas. E retorno uma vez mais pessoalmente com você no Congresso da Noite, às 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, entrada, estacionamento, creche e palestras gratuitos à sua disposição. E para mais endereços, universal.org/localizar. Pastor Marildo, ali na Universal, em Biguaçu. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15 horas e também às 19h30. O nosso endereço é na Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243, centro de Biguaçu. Recentemente conversamos aqui no altar com o Antônio. Acompanhe. Seu Antônio, vitória no pacto, como é que era antes, como é que está agora? Então, quando a gente chegou na igreja, a gente já chegou com um grande problema financeiro, que nos trazia muita dificuldade. Então, conhecemos a reunião do pacto, começamos a traçar uma trajetória dentro da reunião do pacto. Em 2015, veio a abençoada crise aquela e a gente naufragou na crise. Descemos a ladeira. Já tínhamos ali constituído uma empresa, não tinha nada registrado, mas estava no começo, e aí com a crise a gente acabou falindo e assumimos uma grande dívida que a gente não sabe nem de onde é que veio essa dívida. E enfrentamos ali, daquele período de 2015 até 2018, mais ou menos, foi um período muito difícil. Era agiotas cobrando a gente, muita dificuldade, muita coisa difícil mesmo. E naquele período ali, eu fiquei assim, sem um norte. Estávamos aqui na fé, a gente eu já conhecia a igreja, minha esposa já estava bem antes, e naquele período eu fiz uma única coisa. Eu digo, poxa, eu não vou fazer como muitos fazem, que simplesmente, agora deu um problema, eu estou indo embora. Não, eu olhei para o altar, permaneci na fé, fiquei aqui buscando pela minha salvação, continuamos no pacto, fazendo o pacto. Não interrompeu? Não interrompemos o Perseverou. pacto. Perseveramos. E o que Deus fez? Então, a gente
a minha esposa, numa madrugada vendo a TV, né, ela disse, olha, a gente tem que fazer algo diferente. A gente está muito acomodado, estamos aqui, que a gente é de Palhoça, né? E a gente precisa mudar. Vamos fazer o pacto, mas lá na catedral. E aí a gente veio, ela veio a primeira reunião, chegou aqui, ela, fiz o pacto para a gente ficar aqui até o final do ano. A gente vai ter que frequentar até o final do ano. Eu disse, puxa, mas... Eu digo, mas tá bom, você falou, tá falado, vamos lá. Aí a gente ficou aqui até o final do ano. Isso foi de meados do ano em diante até o fim do ano. Seriam 6 meses. Nesse período que a gente ficou aqui no pacto, que a gente pegou firme, que daí a gente sacrificou. A gente estava muito acomodado lá, né? Assim, estava cômodo para a gente chegar até a igreja. E da forma para a gente vir até aqui, a gente tinha que sacrificar, tinha que parar mais cedo aquilo que a gente fazia, houve o sacrifício. E aí a gente começou uma nova jornada, uma nova caminhada. Deus abriu as portas, ela conquistou um salão de beleza, através desse período que a gente teve aqui, a gente conquistou um salão de beleza. Eu estava trabalhando como motorista de aplicativo na época, consegui um trabalho fixo. Depois desse trabalho fixo, a gente conheceu uma oportunidade de montar uma empresa, que é a que hoje nós temos. A gente trabalha no ramo de transporte de carro, nós temos aí negócios pelo Brasil inteiro hoje, nós atendemos todos os estados do Brasil. E é onde hoje ela não tem mais o salão, porque não precisa mais, a gente já está só com a empresa é o sustento da casa, trabalha meu filho, meus filhos trabalham na empresa familiar, e assim, a gente está arrebentando. Tem a conquista da caminhonete, que a gente tem, agora de pouco que não tem muito tempo que a gente adquiriu uma caminhonete onde a gente faz todo o trabalho de coleta na região. A perseverança no momento difícil fez toda a diferença. Sim. O pacto com Deus. Isso, a gente permaneceu firme. Mesmo no momento difícil, a gente olhou para o altar, que a gente aprendeu, que do altar saiu o nosso sustento. A gente olhou para o altar. Por mais difícil que tivesse, não, se a gente vir nesse momento naufragar, mas a gente está na fé. E a gente permaneceu firme. E Antônio, qual a sua maior riqueza? O Espírito Santo. Tem o Espírito Santo. Sim, senhor. Está no reino de Deus. Sim, ele não tem, a gente não conquista nada, não. Tá vendo? Deus é grande, ele pode mudar a sua vida como tem mudado e mudou a vida aí do Antônio. Portanto, segunda-feira, clamor dos revoltados, inclusive com a bênção para os que devem cartão ou cartões de crédito. Você é o nosso convidado 7, 10 e meio-dia, 15 horas, 18 horas o Bispo Jean estará. E eu estarei com você às 19h30 aqui na Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, bem no centro da ilha, em todas as Universal, nesta segunda, como em Biguaçu. 8 da manhã, 10 da manhã e meio-dia, às 15 e 19h30. Rua Coronel Teixeira de Oliveira, 243, Centro. Bem, nós vamos agora ao momento de oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é o Senhor que sara as nossas enfermidades. É o Senhor que da cova nos redime. O Senhor nos tira, meu Pai, do lamaçal, do tremendal de lama. E eu oro, meu Deus, por aqueles que estão hospitalizados. Eu oro, meu Deus, por aqueles que têm familiares doentes. Essa pessoa que está depressiva. Estenda, meu Deus, as tuas mãos para aqueles que sofrem com insônia. Meu Deus, que tem perturbações noturnas, que não conseguem dormir. Alcança, meu Deus, a todas as famílias catarinenses e venha, meu Deus, iluminá-las. Que resplandeça, meu Pai, a tua luz. Que resplandeça, meu Deus, a tua salvação, o teu socorro. Que a tua mão se estenda para alcançar a todos que acompanham esta oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Nossa sede estadual, Avenida Mauro Ramos, 1310. Obrigado ao Bispo Sérgio Mota, guardião da Sagrada Família. Ficamos por aqui com a nossa participação e vem aí, em 11 de outubro, a Caminhada do Amor. Deus abençoe. Atenção, alunos da Escola do Amor. Temos uma ótima notícia para vocês. Sábado, dia 11 de outubro, às 9 horas da manhã, a Caminhada do Amor 2025. Para mais informações, kits e lugares, acesse caminhadadoamor.com.